Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso maravilhoso Deus, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo habite constantemente em nossos corações, nos fazendo prosperar no conhecimento e na sua graça maravilhosa. Isso traz poder, isso traz força ao nosso coração, à nossa mente, para que sejamos homens e mulheres espirituais fortalecidos no poder de Deus. Que maravilha, né? Pois bem, meus amados, vamos aqui para a nossa lição de hoje. Hoje, quinta-feira, vamos ter aqui as perguntas 9 e 10. Só lembrando que ontem nós vimos claramente, né, a fala de Cristo com a mulher samaritana, né, falando sobre a verdadeira adoração, não presa à coisa física, né? Assim como o povo do passado estava muito preso às coisas físicas, né? Dependia de 10 mandamentos escritos em tábuas de pedra, tinha que ver a tábua de pedra, tinha que ver a arca, tinha que ver o monte, tinha que ver, né? Era uma fé, entre aspas, muito fragilizada que cobrava evidência. Na nova aliança, é muito diferente. E hoje, a pergunta 9 nos traz aqui o seguinte questionamento. Que comparação entre tipo e antítipo, entre a sombra e o original, faz o autor do livro de Hebreus sobre os dois eventos? Hebreus 12, 26 diz assim: a voz do qual, a voz de Deus, né? No texto anterior, o texto anterior que nós lemos, versículo 25, se nos desviarmos daquele que nos adverte lá dos céus. Quem é que fala dos céus? Deus, né? Aí por isso que o verso 26 fala, a voz do qual, a voz de Deus, abalou então a terra. Mas agora tem ele prometido dizendo, ainda uma vez, ou seja, ainda uma vez mais, hei de abalar não só a terra, mas também o céu. Que coisa poderosa, que discernimento, né, espiritual foi dado aqui ao apóstolo Paulo. Veja, meus irmãos, que o texto está dizendo que a voz de Deus abalou a terra. Quando? Ele está falando do Antigo Testamento, usando como exemplo o que aconteceu lá no deserto do Sinai, né, ao sopé, ali na base, né, no pé do Monte Sinai, quando aquela multidão de gente que, conduzida por Moisés até ali, ficaram morrendo de medo, olhando o Monte Sinai fumegando, a terra tremendo, né? Por isso que ele diz aqui, ó, no texto, o Senhor abalou a terra. Olha, imagine que o monte estava fumegando. O barulho de buzina, né? Aquele barulho como de uma buzina. O barulho de buzina é uma referência a um terremoto. As pessoas que já passaram por um terremoto, o terremoto, quando ele está acontecendo, ele emite um barulho. Ele emite um barulho como se fosse de uma buzina, um sonido estranho. Eu não sei quantas pessoas já passaram por um terremoto e perceberam isso, né? E o texto diz bem claro aqui, ó, que o Senhor abalou a terra. Aquele monte fumegava, a terra tremia, e o povo assustado com medo de morrer. Aí o povo se afasta,
fica ali a centenas de metros ou a quilômetros, né? Acredito que até a quilômetros, 2, 3 quilômetros, 4, 5 quilômetros, distante do monte aonde Moisés havia subido, uma nuvem espessa com relâmpagos e trovões, né? A natureza, né? Se manifestando ali, o Senhor manifestando a sua glória através dos poderes, né? Da natureza, ou o Senhor manifestando o seu poder através da natureza, através de raio, trovões, né? Que coisa, né? Que cena! Imagino que foi uma cena, como diz a Bíblia, terrível. É a expressão que a nossa versão em português traz, que a visão era terrível e Moisés ficou tremendo, ficou trêmulo e aterrorizado, ou apavorizado, né? Como diz, né? O texto, algumas versões da Bíblia. Então, o texto diz aqui que, assim como a voz de Deus para o povo lá do deserto, ele abalou a terra, né? Agora o Senhor tem prometido abalar as estruturas do céu. E, por incrível que pareça, assim, não querendo ser um sujeito midiático, né, temos que ter muito cuidado com as informações que aparecem na mídia, né? O mundo inteiro tem visto grandes coisas impressionantes nos céus. Não estou falando aqui só em formatos de nuvens, não, né? Só em desenhos de nuvens. E nem estou falando também de um monte de fake news, de montagem de vídeo, o povo mostrando uma série de formações através de inteligência artificial, né? Espaçonave voando, anjos brigando. Muita gente acredita nessas bobagens, né? Porque a mente muito fraca, sem nenhum conhecimento, acaba acreditando em tudo isso. Falta de informação, falta de conhecimento, acaba acreditando em tudo. Sempre é um problema, né? As pessoas que acreditam em tudo, né? E aí, não estamos falando disso, mas tem acontecido fenômenos nos céus que os próprios observadores da NASA, quando eu falo céus, eu não estou falando apenas na nossa atmosfera terrestre, no nosso espaço, no nosso firmamento aqui debaixo do nosso céu, entre o céu e a terra, né? Mas fora do planeta Terra, no espaço sideral, muitos eventos estão sendo monitorados que a ciência tenta estudar, mas até agora não tem explicação. E dentro do nosso espaço, chamado firmamento, onde estão as nuvens, né, acontecido muitas coisas, né? Principalmente fenômenos naturais, mas assim, quase de cunho sobrenatural. A formação de grandes tornados, de grandes tempestades, né? Tomando assim, quase que uma estrutura de um país inteiro. País pequeno tem estrutura que é maior do que um país pequeno. Um país como os Estados Unidos, que é quase o Brasil, que é quase continental, não tem muito desse fenômeno natural, mas somente a América do Norte, que experimenta 2, 3, 4, 5 grandes tempestades por ano, né? Tormentas terríveis, destroem cidades, alaga tudo, ventos que derrubam tudo, tornado, twister, né? A Ásia com tufões, a Ásia com tsunamis, né? E esses eventos sempre resplandecem nos céus. Quantas coisas têm acontecido nesse mundo que está muito claro para todos que a natureza é como diz o texto bíblico, estivesse gemendo de dor como uma mulher que está na hora na hora do parto, a ponto de parir uma criança. Não é? A Bíblia nos garante aqui que, né, o Senhor vai, assim como ele abalou os céus lá no Antigo Testamento, ele vai agora abalar os céus. O povo do Antigo Testamento que não tinha fé ficou assustado com aquilo. E os crentes de hoje que dizem que são crentes, quando o Senhor começar a balançar a estrutura dos céus, vai ter muita gente desesperada. E não pense que porque o sujeito disse que é crente, é cristão, frequenta uma igreja cristã, do pastor A, B ou C, que ele está pronto para isso, não. Né?
Somente os homens de fé que acreditam em Deus, que não colocam a sua vida nesta terra acima de tudo, estarão prontos para enfrentar tudo isso. De novo, a igreja será provada. Deus quer colocar o seu nome poderoso num povo. E de novo essa igreja será provada. Então busquemos a fé, confiar no Senhor. A nossa vida que não vale nada. Quando nós temos essa concepção, e aí colocamos tudo nas mãos de Deus, a nossa vida, Ele tira de nós o medo e coloca dentro de nós a fé e o amor. Continuando, meus irmãos, vamos aqui para a nossa 10ª pergunta, que diz assim: o que disse Jesus sobre o segundo evento magnífico? Sobre esse segundo evento, né? Que está sendo citado, né, lá em Hebreus capítulo 12, 26, que nós acabamos de comentar na pergunta anterior. Na verdade, o apóstolo Paulo está fazendo essa menção, porque, obviamente, ele já escutou de Jesus, ou já escutou da boca dos apóstolos de Jesus, dos discípulos de Jesus, como Mateus, por exemplo, que escreveu, né? No livro de Mateus, capítulo 24, versículo 29, naquele grande sermão profético, né, que Cristo faz lá em Mateus 24, num momento assim muito dramático, porque o contexto é que Cristo está ali no templo, né? Está ali com seus discípulos ali no templo, e então os discípulos assim impactados, né, com aquelas colunas, com aquelas pedras, né, com aquela estrutura gigantesca que era o templo lá de Herodes, lá em Jerusalém. E os discípulos chegaram para Cristo: olha que pedras, olha que colunas, olha que estrutura. Aí Cristo, né, um pouco triste com eles, porque eles não estavam entendendo a pregação até aquele momento, né? Cristo veio preparar para uma nova aliança que não estava presa a coisas físicas, né? Cristo fala assim, é como se Cristo dissesse para eles: vocês não entenderam nada que eu falei até agora, não? Vocês não prestaram atenção no que eu falei? Né? Cristo vai dizer assim: olha, isso aqui não vai ficar pedra sobre pedra, tudo vai ser derrubado. Cristo teve que falar assim, né, como diz na gíria, né, para tirar o barato deles ali, quebrar aquele espírito, né, de admiração das coisas dos homens. E aí Cristo começa a dizer lá: olha, vai ter muito engano, virá apostasia, virá guerra, peste, fome, terremoto, olha, vão perseguir vocês, Aí Cristo começa a criar ali, mostrar um relato de muita dificuldade até o tempo do fim, né? Aí no versículo 29 ele diz assim, ó: e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Olha só, logo depois daqueles dias, que dias? Os dias das primeiras dificuldades, guerra, rumores de guerra, né? Peste, terremoto, tal. Então ele vai dizer assim, olha, assim que acabar esse momento assim, o princípio ele chama de princípio das dores, aí vai vir as dores de verdade mesmo, né? Quando o Senhor vai começar a julgar o planeta, né, com as pragas, por exemplo. Neste momento, as estruturas dos céus serão abaladas. As potências dos céus serão abaladas. Como? Ele não explicou. São eventos sobrenaturais. O Senhor vai permitir que, por exemplo, passe aqui rasgando o nosso céu aqui, cometas, asteroides, problemas no Sol que afetará a Terra, problemas na Lua que afetará a Terra. Ele não está dizendo aqui como. Ou, por exemplo, pode ser uma bomba atômica explodindo aqui em nossos céus e alterando muita coisa. O texto não diz, não explica. Só sabemos que o tempo do fim não há como nós escaparmos desses eventos dramáticos. E como é que a gente vai ter o espírito para enfrentar um drama dessa dimensão, dessa magnitude? A gente só vai enfrentar e passar
por isso ileso, se nós estivermos com o espírito fortalecido. Nenhuma mente medrosa, nenhuma mente sem fé vai conseguir passar por uma situação tão desafiadora como essa que está descrita. E eu estou falando isso aqui, não é para assustar ninguém, não. É dizendo o que está escrito. Porque na Bíblia, ela não traz a mensagem do medo. Porque quando o Senhor usa do seu poder para manifestar a sua glória, não há na Bíblia inteira nenhum momento em que o Senhor manifeste a sua glória que o seu povo é punido. Quando ele mete fogo lá, quando ele manda o dilúvio, o seu povo não é punido, o seu povo é salvo numa arca. Quando ele manda que os mares se fechem, o seu povo não morre afogado, morre só o exército de Faraó. Quando o exército de anjo com espada desembainhada vem para a guerra, ele não mata o povo de Israel, mata só os midianitas, que vêm atacar o povo de Deus, né? Então, sempre é assim. Por que o povo de Deus vai ter medo? Só deve ter medo aqueles que não têm fé em Deus, aqueles que não se prepararam. Aqueles que não se prepararem espiritualmente, que não derem ouvido à palavra de Deus, que não buscarem ter uma relação com Deus, né? Uma relação diária de conhecer a vontade de Deus através da sua palavra, dedicar um tempo para as orações. As orações não é para que você mantenha uma relação com Deus para Deus ficar conhecido, você ter uma relação, um trânsito legal no céu, ter uma influência com Deus. Não é isso, não. A oração, sobretudo, ela vai moldando o seu próprio caráter, vai tornando você mais humilde. O exercício da oração vai abrindo, né, a questão do seu lóbulo, né, o lóbulo frontal. Você melhora todo o trânsito de assimilação das coisas. Muitas vezes, quando você está orando, você tem na oração a solução de um problema que você não consegue enxergar, não é mesmo? Então, as pessoas querem se livrar do medo, querem crescer na fé, querem estar preparadas para dias de dificuldade, que procure fazer isso. Examinar a palavra de Deus com calma, com cuidado, buscando saber qual é a vontade de Deus para que você pratique essa vontade, o exercício da oração, buscar a comunhão com os irmãos para o belo e produtivo exercício da tolerância, do amor, da caridade, da compreensão, da ajuda, né? Da humildade, do saber ouvir, né? Esperar para falar. Então, todos esses exercícios nos prepara, nos fortalece para a gente sofrer menos diante de uma situação tão desafiadora. Sofrer menos. Agora, as pessoas que não se preparam, enlouquece diante de um cenário desse, dificuldade, a esperança vai embora, não é nem depressão, não sei nem que doença vai aparecer na cabeça do povo diante de um cenário como esse. O cenário não é nem desafiador, não é nem tão grande, o povo já está doente de depressão, querendo desistir da vida. Imagine um cenário, né, 50 vezes pior do que esse. Como estará a cabeça do povo? Pois é, meus amados, a solução já está sendo apresentada na Bíblia. Nós temos uma necessidade de buscar conhecer a palavra de Deus e colocar em prática o que a palavra de Deus manda. Se fizermos isso, com certeza nós estaremos bem mais fortalecidos para enfrentar e vencer tudo aquilo que vem sobre este planeta.